a tulipe, que são os 5 pontos do calvinismo, sobre o Calvino, um cara que a gente acabou de ler. E vamos começar pelo começo, né? E o nome da série vai se chamar Calvinismo na Teoria e na Prática. Eu fiz algumas adaptações, porque a gente já tinha feito essa série. Eu consultei o caderninho de 2017. Foi 2018 2016. 2017 a gente não fez. E eu fiz algumas adaptações para não ficar repetido, sabe? Todo ano é a mesma coisa. Então eu coloquei Calvinismo na Teoria e na Prática. Eu vou falar um pouco sobre a teoria, obviamente, né? Pra gente entender. Mas também eu vou tentar aplicar isso no contexto prático, pra gente entender como é que funciona na prática. Justamente para vocês entenderem que não é uma coisa acadêmica, sabe? Os 5 pontos do calvinismo não é uma coisa meramente acadêmica, é algo que só quem precisa saber disso é quem quer estudar realmente teologia. Quem não quer, não precisa saber disso. Não. A gente precisa realmente saber disso porque isso afeta a nossa vida. Isso afeta a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana. E você vai perceber mais lá na frente. O tema da mensagem é: você é bem mais pecador do que imagina. Romanos 3. Vamos lá para Romanos 3. Esqueci da água. Versículos do 9 ao 20. Todo mundo achou? Caso vocês queiram minha água. Então vamos fazer a leitura compartilhada, né? Vamos começar por mim, depois vamos para Cris, depois vamos para Rafael. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Certo. Só até aí. Se você tiver gás e paciência e ânimo, você lê o capítulo todo em casa. Esse capítulo é bem forte. Depravação total. Para quem não sabe, tulipe é um anacrônico. Eu não sei falar essa palavra. Acho que é anacrônico. É quando você pega uma letra de cada nome e forma alguma coisa, né? No caso é em inglês, total deprivation. Depravação total é o primeiro ponto da tulipe. E o que significa depravação total? Eu escrevi aqui um conceito bem da hora, mas eu vou tentar resumir. Depravação total é a ideia de que todo ser humano, após Adão e Eva terem pecado, né? A partir de Adão e Eva, todo ser humano ele é inclinado para o mal. Ele é inclinado para a maldade. É bom explicar esse conceito bem calmo para que não fique uma interpretação errada do que significa total. Não significa que nós, no máximo da nossa existência, nós somos maus ao ponto de chegar no limite, sabe? Da nossa maldade. Ninguém é mau no limite todas as horas, em todos os momentos. Porque a gente ia ser o quê? Lúcifer, né? Seria o Satanás. E a gente não é. A gente tem requisitos de beleza, requisitos de bondade, requisitos de... como é que eu posso dizer?
identidade com o próximo, né? Afinidade com o próximo, com aquele que é semelhante. Então, a depravação total, ela é uma doutrina que diz que o homem ele é insuficiente, ele é incapaz de chegar a Deus sozinho, pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios méritos, né? Como a gente leu no catecismo, que a gente leu aqui agora, não há nenhum justo sequer. Então, no caso, pelo fato de eu não ser justo, de eu mesmo não me justificar, eu preciso de um advogado, no caso, né? Preciso de alguém que puna por mim. Então, eu sozinho sou insuficiente, não consigo me justificar. Então, deixa eu ler essa definiçãozinha aqui. Depravação total significa que a pecaminosidade marca cada um desde o nascimento, na forma de um coração inclinado para o pecado, foi o que eu falei. A gente é inclinado para a maldade, antes de qualquer pecado de fato cometidos. Essa pecaminosidade íntima é a raiz e a fonte desses pecados atuais. Ela nos foi transmitida por Adão, nosso primeiro representante diante de Deus. A doutrina do pecado original nos diz que nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, nascidos com uma natureza escravizada ao pecado. Então, no caso, é o contrário, né? Tipo assim, a gente não precisa pecar para então se tornar pecador. O fato de a gente pecar é porque nós já somos pecadores. Já viu aquela frase, educação vem de berço, educação vem de casa? Sabe, a gente não é educado lá fora porque nós somos educados, mas sim a gente age com educação porque a gente já era educado. A gente já tem educação antes mesmo de a gente esboçá-la, né? Tô falando bonito hoje. Então, e o que isso afeta na nossa vida? Muita coisa, principalmente no quesito ego, né? No quesito ego. A gente acha que a gente... Tava até conversando com o Giovanni ontem. A gente acha que Deus de alguma forma precisa da gente. É para que Deus cumpra as suas obrigações, para que Deus cumpra as suas coisas, e ele precisa que a gente se mova. Porque se a gente não se mover, ele não vai fazer muita coisa, né? Tem pregações por aí que falam isso. Que se a gente não se mover, Deus ele não vai conseguir fazer nada. Então, no caso, é uma humana dependência de Deus. Sabe? Ele tem uma dependência de nós, ele só consegue agir se a gente fizer alguma coisa, sendo que não é verdade. O caminho é o inverso, né? É a gente que precisa dele, a ponto de que se ele não nos redimir, se ele não nos ajudar com sua graça, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. Vamos lá voltar ao versículo 9, 10 e 11. Bom dia. Lê aí, Cris. Pois que somos melhores do que eles? De maneira alguma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. 11. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, nós estamos debaixo do pecado. O fato de... E aí eu quero esclarecer para vocês o que é o pecado. O pecado é todo ato de desobediência a Deus, né? De uma forma bem resumida. Todas as vezes que eu desobedeço a Deus, eu estou pecando. Todas as vezes. E quando eu minto, eu estou desobedecendo a Deus, porque Ele falou para eu não mentir, para eu falar a verdade. Então todas as vezes que eu gosto de brincar com uma palavra, com uma frasinha que é errar o alvo, né? Eu amo esse termo. Todas as vezes que a gente erra o alvo, a gente está errando, a gente está pecando. Então, no caso, a gente é perito nisso, né? A gente é perito em errar alvo. Porque a gente tem uma pontaria péssima em relação a acertar o alvo, fazer as coisas que agradam a Deus. Então, nós estamos debaixo do pecado. O fato de estar debaixo do pecado já coloca em nós uma posição de desvantagem, sabe? Uma posição de dependência a Deus. Tem um teólogo holandês que ele fala que as crianças nascem chorando porque o pecado que há nelas, né? O pecado que há nelas dói, né? Machuca. O mundo é terrível, então não tem como você vir ao mundo feliz.
Não tem como você vir ao mundo contente. Então, eu acho isso muito interessante. Não é bíblico, porque não tem na Bíblia isso, mas eu acho que faz sentido. Então, a humanidade, ela está debaixo do pecado. Então, não há benefício próprio em nós, sabe? Não há sentido, tipo assim, não há uma beleza em nós que Deus vai olhar e falar, caramba, eu gostei da Cris, ela tem uma coisa diferente, sabe? Ela tem uma luz ali que eu não vi em nenhuma pessoa, então eu vou lá nela. E não, nós estamos em posição de desvantagem. Isso significa que a gente não pode chegar a Deus? Não, a gente pode chegar a Deus. Só que não por méritos próprios. Não pelos nossos próprios esforços. E aí eu já traço um paralelismo com outras duas correntes teológicas que falam a mesma coisa, que falam a respeito disso também, que é o arminianismo e o pelagianismo. Eu vou usar a mesma metáfora que eu usei no passado. O pelagianismo, ele acredita que o cara ele caiu do prédio do 20º andar, caiu, levantou e saiu andando, não teve nenhum ferimento. Ou seja, o homem pecou, mas ainda consegue fazer tudo sozinho. Não depende de Deus para nada. Ele consegue chegar até Deus, ele consegue... Fica até difícil falar que ele é pecador, né? Porque se ele tem que reconhecer que é pecador, mas se ele pecou, mas não reconhece, mas levantou e saiu andando, então ele... Mas enfim, ele não precisa... Ele vai sozinho a Deus para pedir perdão, né? E enfim, o arminianismo é um pouquinho diferente. O cara caiu do 20º andar, caiu no chão, ele teve alguns ferimentos, mas conseguiu se levantar, sabe? Ele consegue se levantar para pedir ajuda para Deus, no caso. No calvinismo é totalmente diferente. O cara caiu do 20º andar e não consegue nem se mexer. Precisa que alguém vá lá, socorra ele e leve para o hospital. Então essa, só para vocês entenderem melhor como é que funciona a visão sobre depravação total. No caso do pelagianismo, a depravação quase que não existe. No arminianismo, a depravação ela é meio neutra. No arminianismo, todas as visões doutrinárias a respeito da salvação é uma tentativa de se juntar-se a Deus, sabe? É não tirar Deus totalmente do centro, mas também não tirar o ser humano. O calvinismo ele é totalmente diferente. Ele quer tirar o homem do foco e colocar Deus, sabe? É um teocentrismo, no caso. Totalmente. Tim Keller, esse cara que a gente leu no catecismo, ele fala algo interessante. Orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência, sem Deus, para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. É aquele negócio que a gente estava lendo no início. É um orgulho de que nós vivemos para nós mesmos, né? A gente tem os nossos próprios interesses, a gente define o que é certo, o que é errado, a gente define o que é bom e o que é mal, o que é bom e o que é ruim. E esse orgulho espiritual, como o Tim Keller define, ele vai acarretar em uma série de problemas, mano, na nossa vida. Porque a gente vai começar a não enxergar mais erros em nós. A gente vai achar que tudo que a gente faz, todas as coisas ruins que a gente faz, são apenas percepções equivocadas de nós mesmos. Mas não são erros, sabe? Não são erros, não são pecados. É apenas um ponto de vista. Você apenas está enxergando por uma ótica diferente da minha. E sendo que na verdade não. Sendo que na verdade você está pecando, você está errando. O que aconteceu com Adão e Eva foi justamente isso. Quando eles pecaram, eles não foram homens suficientes de falar, não, eu errei, eu assumi o meu erro, eu assumo a minha culpa, pode lançar em mim. Principalmente Adão, né? Que era o cara que deveria ser o exemplo. O que eles fizeram? Ficaram jogando culpa um no outro, né? Essa culpa que a gente carrega, nós já nascemos debaixo dessa culpa, né? Nós não nascemos culpados, mas nós nascemos debaixo dessa culpa. Que a gente carrega é de não conseguir olhar para dentro de si e falar, não, em mim não há... É humildade, é falta de humildade. Por isso que é um orgulho espiritual. Eu não reconhecer que não, eu sou errado, eu não tenho forças, eu não consigo, eu preciso de Deus. Eu preciso que Ele faça alguma coisa em mim, eu preciso que Ele faça alguma, que Ele seja urgentemente apressado para fazer alguma coisa em mim, porque eu não vou conseguir. Quando a gente assiste filme de herói, a gente vê que o herói salvou alguém,
O que que a gente entende? É que aquela pessoa era incapaz de se salvar. Ela precisou de um herói para salvar ela. A mesma coisa é Deus. Nós não conseguimos nos salvar. Então a gente precisa que Deus faça alguma coisa. E Deus fez alguma coisa através de Jesus, enviando seu filho para morrer por nós. Lindo. Cris, o 12. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, após o pecado de Adão, toda a raça humana, ela se tornou pecadora, né? Após o pecado de Adão, toda a humanidade, ela ficou debaixo do pecado. Como o próprio apóstolo Paulo fala, né? Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. A gente não tem como fazer qualquer ação involuntária, no caso involuntária no sentido de Deus, né? Para que a gente consiga justificação. E esse é um outro ponto que a gente vai falar na próxima semana. Esse é um outro ponto interessante. Justificação. Toda vez que você ouvir a palavra justificação, ou justo, ou justificar na Bíblia, é no sentido de esse é o motivo pelo qual eu estou me isentando desse pecado, né? É basicamente isso. Pegando no nosso sentido contemporâneo, né? É como se alguém precisasse justificar, defender sua tese de TCC, por exemplo. A pessoa fez um trabalho ali e tal, e ela precisa defender porque que a sua tese é tão importante, porque que faz tanto sentido assim para que ela, sei lá, tire uma nota boa e se forme naquilo. Vai ter uma bancada lá, né? Pessoas avaliando aquele trabalho e a pessoa vai ter que argumentar. No caso, nós não temos esse poder de justificar, de defender a nossa tese. Por quê? Porque a nossa tese ela já é pecadora. Ela já, como eu falei no início, a gente já nasce com a desvantagem de que Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é santo, conhece tudo, é conhecedor do futuro, é conhecedor do passado. Ele não está adequado em uma linha de tempo e espaço. Ele não está adequado num padrão, numa caixinha. Não tem como eu colocar Deus num copo, numa caixinha, porque ele não está. Ele é infinitamente maior do que qualquer coisa que eu imagine sobre ele, né? Qualquer coisa que eu tente criar, que eu tente fundamentar, ele vai estar além. Ele vai estar sempre além. Ele vai estar sempre no espaço além de mim. Então essa posição de desvantagem, ela me torna injusto, né? Ela me torna injusto. Porque primeiramente eu vou defender a minha tese partindo de mim mesmo, né? E só quem pode fazer isso é Jesus, porque ele não tem pecado nenhum. Ele pode dizer, eu salvei o mundo. Nós não podemos falar isso. A gente não tem capacidade disso. Quando o apóstolo Paulo fala, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, ele fala no sentido de que não há ninguém que por vontade própria faça o bem a alguém. Bora pegar um exemplo bem claro. Se você não ensinar pro seu filho, bebê, que, sei lá, pedir licença é algo bom, é algo educado, ou, sei lá, não responder os pais, obedecer os pais é algo bom, você acha que ele sozinho não vai ter essa capacidade? Não, é falar, descobri que fazer isso, não, ele vai precisar de alguém. Alguém tem que ser o espelho dele, alguém tem que ser a referência dele. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando, você não consegue fazer o bem de você mesmo. Você não pode pegar, eu vou pegar algo que tem aqui dentro de mim, eu meditei muito, passei 30 horas dentro daquele quarto e entendi que fazer o bem significa isso, eu vou falar fazer. Não, você só consegue fazer se Deus implantar em você uma graça, uma bondade, uma afinidade, para que você consiga fazer isso, para que você consiga desenvolver, porque senão você não vai conseguir fazer nada. É até engraçado, porque existem muitas pessoas, por exemplo, que escrevem livros, que meditam, que fazem um escambau, mas que nunca foram pra rua dar uma marmita para um mendigo, por exemplo. Só tem toda a teoria sobre o que é fazer o bem, mas ela realmente não faz, né? Ela não, no sentido prático, ela não faz. Ela não age como alguém que a gente imagina que ela seria, né? Porque ela fala tanto sobre bondade, ela fala tanto sobre fazer o bem, sobre ajudar as pessoas, e ninguém vê ela fazendo isso. Por quê? Porque é uma pretensão
além daquilo que que ela consegue fazer, sabe? É uma pretensão acima das possibilidades dela. Isso acontece muito com a gente também, principalmente quando a gente quer converter todo mundo, sabe? A gente quer pregar para todo mundo, para que todo mundo conheça Jesus, Pai e tal. Isso torna meio que uma pretensão nossa. A gente quer, não que seja errado isso totalmente, né? Mas isso se torna errado quando a gente não consegue equilibrar as coisas. A gente quer pregar para todo mundo, mas depois a gente não presta atenção para nossa vida, a gente não presta atenção para os nossos cuidados diários, né? Que são os cuidados de você estar bem com Deus, de você manter um bom relacionamento com as pessoas. E você acaba que saltando para todo lado, querendo converter as pessoas e não consegue converter ninguém. Porque você está fazendo tudo errado. É uma pretensão acima das suas possibilidades. Rafael 13, do 13 ao 17. 13. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes estão em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Certo. Eu peguei algumas coisas que o apóstolo Paulo falou aqui e eu traduzi. Alguns dos nossos pecados que ele está listando aqui. Nós xingamos as pessoas. Nós desejamos o mal para quem não gostamos. Verdade. Vocês me corrigem se eu estiver exagerando. Brigamos com amigos e familiares. Ferimos pessoas. E ignoramos a vontade de Deus. Então traduzi tudo que o apóstolo Paulo falou aqui. Ó. Gargantas são um túmulo aberto. Com as línguas de engano. O veneno de serpente está sobre nossos lábios. Nossas bocas estão cheias de maldição e amargura. Nossos pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam nossos caminhos. Basicamente isso aqui. A gente xinga as pessoas, a gente deseja mal para quem a gente não gosta, a gente briga. Mano, eu prego sobre isso já há 4 anos. E toda vez que eu tô pregando, hoje o Mikael não tá aqui, mas o Mikael é sempre quem faz isso. Geralmente o Mikael olha pra mim com cara de estranheza. Porque, caramba, sério? Porque quando a gente expõe isso, a gente quer se esconder, sabe? O que aconteceu quando Adão percebeu que estava nu? Ele quis se esconder. Então quando a gente expõe esses pecados que a gente tem, só que tá lá guardadinho, né? Sei lá, a gente xinga as pessoas, mas xinga mentalmente. A gente não xinga assim, pá, né? A gente vê fulano passando e a gente acha fulano diferente de nós, a gente xinga mentalmente. A gente fala, olha, fulano tal. Quando a gente vê alguém que a gente acha que aquela pessoa tá fazendo alguma coisa de errado, a gente guarda pra nós. É um pecado que tá ali dentro de você, tá interno, ninguém vai ver, ninguém vai notar, ninguém vai perceber. Então quando a gente expõe isso, quando eu chego pra você e falo, aponta alguns dos seus pecados que você comete diariamente, né? Você meio que quer se esconder. Caramba, não acredito que ele descobriu isso. Mas isso é o que nós somos, sabe? É dolorido lidar com a realidade. É dolorido lidar com o fato de que nós somos isso, sabe? Somos esse desvio no meio do caminho, né? Eu costumo dizer para os meninos aqui que a nossa caminhada cristã é uma tentativa de conseguir chegar até Deus, conseguir chegar até Jesus, porque Jesus está tão distante da gente, ele tá no caminho reto, a gente consegue ver ele, tá? Porque ele tem que ser a nossa referência, né? Porque se ele não for, a gente tá no caminho errado. A gente consegue ver ele, só que ele tá muito à frente. Então a nossa tentativa é manter-se pelo menos no caminho que ele tá, para quando ele for virar, por exemplo, pra direita, a gente conseguir saber em que rua ele virou e acompanhar ele. Porque a nossa tentativa é tentar todos os dias, mano, são todos os dias, se parecer mais com ele. É difícil porque o nosso pecado ele nos suga. Nosso pecado ele suga nosso tempo, ele suga a nossa integridade, ele suga a nossa responsabilidade, ele suga aquilo que nós somos. E é difícil, é uma batalha interna, externa, é uma batalha até literal muitas vezes, com aquilo que nós somos de verdade, né? Eu tava conversando com uma amiga minha recentemente e ela falou que tava tendo conflitos, né, de identidade, enfim, na igreja dela. Ela não sabia se ali era o lugar dela e tal. E eu falei, tá, você pode estar tendo um conflito
de escolhas para saber se você realmente precisa manter-se na sua igreja. Mas conflito de identidade faz parte do cristão. Você tem que passar por isso. Todo cristão tem que ter conflito de identidade. Faz parte você questionar aquilo que você acredita. Isso é em qualquer... Depende de você seja cristão ou não. Você tem que questionar, porque senão você se torna alguém orgulhoso. Esse meu ponto de vista está correto. Todos os outros estão errados. Né? Você fica ali trancado numa caverna, onde só aquilo que você sabe é o que vale e as outras coisas não valem. A gente tem formado muitos cristãos assim. A gente tem formado cristãos alienados. Cristãos que se fecharam num gueto, colocaram tudo que acha legal no seu gueto, né? E o que não for, ignora totalmente. Sabe? Não quer nem ouvir, já ignora. Antes de saber, já ignora. A gente não pode ser assim. Então, conflito de identidade é natural a gente ter. É natural você acordar de manhã e não querer orar. É natural você acordar de manhã e não querer ler a Bíblia. É natural você acordar de manhã e não querer fazer nada para Deus. De querer tacar o dane-se, né? E não é bem assim, mano. Natural é. Você não pode se tornar um hábito, né? Você não pode se tornar algo rotineiro. Eu vou falar uma experiência, algo que acontece comigo, por exemplo. Todos os dias eu tenho que ler a Bíblia. Todos os dias, não importa. Tipo, eu posso passar o dia todinho sem ler a Bíblia, mas no final do dia eu tenho que ler, porque senão eu vou me sentir, sabe? Tá faltando alguma coisa nessa minha agenda? Tá faltando alguma coisinha, eu não consigo dormir se eu não ler a Bíblia. Agora, já orar não. Orar é algo que eu passo o dia sem. Passo o dia sem. Consigo passar até uma semana se for preciso, sem orar. Mas é algo que me incomoda, sabe? E eu acho que isso acontece com todo mundo. Eu não sei se é só comigo. Não sei se eu sou o exclusivão, né? E já tem gente que é ao contrário. Tem gente que não consegue passar o dia sem orar, mas consegue passar o dia sem ler Bíblia, né? Tem gente que, enfim, não consegue fazer os dois, enfim, tem gente que consegue fazer algumas coisas, enfim. Então, e essa é a minha forma de lidar, essa é a minha forma de agir. Já tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que são diferentes. Então, mas chega um momento que vai te apertar isso, e aí é onde que entra o conflito de identidade. Vai chegar um momento onde o seu pecado, ele vai te confrontar ao ponto de, agora chegou a hora de tu decidir, ou tu fica com Deus ou tu fica com a gente. Ou tu vai pra Deus ou tu vem pro pecado, porque vai chegar um momento que não tem mais como escolher os dois. Vai chegar um momento que não tem mais como abraçar os dois. E aí as pessoas dão o nome de desviar-se, né? No caso, quando você vai fervorosamente e incansavelmente à igreja, quando você para de ir é porque você se desviou. No sentido banal da palavra, né? E sendo que, mano, muitas vezes é só uma maneira de você agir, é só uma maneira de você entrar no caminho, de você entrar na sua rotina. E as pessoas têm rotinas diferentes. Só precisa compreender isso. Cris, 18, 19 e 20. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto, pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Isso é um dos nossos maiores pecados, né? Não reconhecer Deus como o nosso Deus, de fato. A lei que o apóstolo Paulo está falando aqui é a lei mosaica, no caso, né? São os 10 mandamentos, que é impossível cumprir. E por ser impossível cumprir, a gente sabe que a gente não precisa cumprir, que a gente não vai conseguir nunca. E há um equilíbrio aqui, né? As pessoas têm a mania de dizer assim, ou é 8 ou é 80, não tem como você ser cristão, perde um pé na igreja e um pé no mundo, pai e tal. Sendo que, mano, não é literalmente assim, porque o próprio apóstolo Paulo tá na Bíblia, ele tá se contradizendo. Ele está falando que a lei é importante, mas ao mesmo tempo está dizendo que não é importante porque você não vai ser salvo por ela. Mas ao mesmo tempo que ele está falando que você não vai ser salvo por ela, ele está falando que pela lei ele conheceu o que era pecado. Mas ao mesmo tempo que ele diz que pela lei ele não conhece o que é pecado, sabe que a lei não vai salvar ele, quem vai salvar é Jesus. Então o próprio apóstolo Paulo está confundindo a gente aqui.
Então, não é 8 nem 80, é um equilíbrio entre as coisas. Até esse ponto, a Bíblia me permite ir. Daqui pra frente, não. É quando as pessoas me fazem perguntas difíceis sobre teologia, eu não sei responder. Eu falei, mano, eu não sei. Eu acho Big Brother. Você ganha mais. Sabe? Eu aconselho a pessoa a fazer alguma coisa, porque eu não sei responder. O que eu não sei responder, eu sou humilde o suficiente de dizer que eu não sei. Então, nosso maior pecado é não reconhecer Deus como Deus. E, mano, uma coisa interessante. A gente costuma, não a lei no caso, né? Mas a gente costuma se apegar a certos amuletos para tentar nos salvar. Por exemplo, uma frequência regular de ir à igreja é um bom exemplo, né? Você vai na igreja quarta, sexta, domingo, mantém essa rotina de leitura da Bíblia, oração que eu acabei de falar, né? Você ora certinho e tal. Você evita, olha só, você evita fazer uma série de coisas que o seu pastor diz que é errado fazer. E pronto, você é crente. Seu manual de cristianismo tá aí. Não precisa fazer mais nada. E tá, beleza. Só que o ponto é o seguinte. E Deus? Sabe? Você tá indo à igreja, você tá preenchendo aqueles pré-requisitos que precisa para ser um cristão. Mas tá, e Deus? Que é o principal, que é o centro, que é o foco, que deveria estar no centro do seu coração. Onde é que ele tá? Onde é que ele permeia? É como um professor meu, ele costuma sempre falar, né? O professor Helder. Ele fala que existem muitos crentes que é o crente que guarda o quartinho do fundo para Deus, né? Como é que é o quartinho do fundo? É tipo aquele quartinho da visita. Você só abre ele uma vez por mês, sei lá. É difícil você entrar nele até para limpar, né? Você deixa lá trancado. Só abre quando tem alguma visita. Então para Deus é a mesma coisa. Você deixa tudo arrumado lá. Tá tudo arrumado lá. Sabe? Tá tudo certinho. Você tá orando, você tá lendo a Bíblia, você tá indo pra igreja. Você tem evitado pecar, você tem evitado se parecer com uma pessoa doida. Então você tá arrumadinho. Só que você só visita aquilo ali quando você vai pra igreja. Ou quando você vai orar. Ou ler a Bíblia. Então é como se Deus torna um amuleto pra nós. E aí vem aquele irmãozinho amaldiçoado, né? Perguntar, se Deus viesse agora, você ia pro céu ou você ia pro inferno? Aí você cheio de ternura fala, não, eu ia pro céu. Tá tudo. Meu quartinho do fundo tá arrumado, velho. Como é que eu não ia? E a gente não reconhece Deus como o nosso Deus de fato. A gente reconhece Ele como uma ponte para algo maior, sabe? Uma ponte para algo maior. E cara, quando a gente percebe o que significa salvação de fato, a gente percebe que não tem como a gente dizer que somos salvos se Deus ele não é o centro da nossa vida. Porque eu não tô falando aqui de moral, sabe? Eu não tô falando de algo aqui de questões morais. Por exemplo, você agora reconheceu que tá errado, você é pecador, você reconheceu Deus como seu verdadeiro Salvador, agora a partir de hoje você vai ser uma pessoa santa, totalmente santa, você não vai pecar. Não tô falando disso. Isso aí é caminho, é como eu falei, Jesus está lá na frente e você está tentando chegar nele. Você está tentando todo dia se parecer mais com ele. Se você for 1 polegar por dia mais parecido com Jesus, já está ótimo. O importante é sempre progredir, nunca regredir. Já está ótimo. Então não é uma questão moral. Essa questão moral você é durante o tempo. Você vai se adequando. Inclusive eu escrevi um texto até sobre isso. Em breve eu vou publicar. Que é sobre você querer fazer tudo sozinho. Você querer pregar pra pessoa e converter ela e querer que ela no outro dia abandone todos os vícios. Sabe? Não é assim. Quem faz isso é Deus, não somos nós. A gente só tem que pregar, tem que plantar a sementezinha. Plantou a semente, amém. Oramos para que ela se converta. E não é uma questão moral, mano, é uma questão de salvação. Se eu fui salvo, né? Se Deus ele me salvou primeiramente de quê? São as perguntinhas básicas, né? Para quem tá aprendendo o beabá. Ele me salvou de quê? Me salvou do pecado. Me salvou da escravidão do pecado. Me salvou da podridão do pecado. Ele me salvou de ir pro inferno. Opa, esse é o ponto. Me salvou de ir pro inferno. Glória a Deus. Tá, então agora o que eu tenho que fazer? Entregar a minha vida para Ele, assim como Ele fez por mim. Ele entregou a minha vida. Olha só, cara. Outra visão errada sobre isso. As pessoas acham que pelo fato de Jesus ter feito alguma coisa por você, você tem que fazer alguma coisa para Ele. Não é assim. É graça. É graça. Pura e meramente graça. Eu dei essa caneta pra Cristina. Pronto, dei.
Dei, tá dado. A Cristina não precisa me dar nada em troca, foi dado. Entendeu? Não foi emprestado, não foi uma troca, não, foi dado. Se a Cristina quiser me dar alguma coisa, amém. Beleza. Mas o que eu já dei pra ela tá dado, eu não vou pegar de volta. A mesma coisa de Jesus. Se ele te salvou, não tem como ele pegar a tua salvação de volta. Não tem como, ele já te salvou. Agora o que você precisa fazer é entregar a sua vida pra ele como uma forma de minimizar o que ele fez por ti, sabe? Um mínimo do mínimo pelo tanto de coisa que ele fez por ti. Ele te livrou do inferno, mano. E o inferno é uma eternidade queimando no inferno, sabe? É uma eternidade de sofrimento. É uma eternidade sem Deus. Então, o mínimo que você pode fazer é servi-lo. E servi-lo não é uma forma de barganha. Não é uma forma de, ó, tô fazendo isso aqui porque o Senhor me ajudou muito, né? O Senhor me deu ali. É como as pessoas fazem com dízimos e ofertas, né? O Senhor, sei lá, teve uma bênção. E aí ela vai ter que dar tanto de dinheiro pra igreja porque Deus abençoou ela com aquela bênção. E não, mano. Deus ele não abençoa as pessoas querendo dinheiro. Querendo nada, na verdade, né? Então, cara, o fato de Deus ser o centro da nossa vida, ele vai ajudar, ele vai fazer com que todas as outras coisas se alinhem, sabe? Deixa eu fazer um gráficozinho aqui legal pra vocês. Que é o nosso coração, né? Eu não sei desenhar muito bem. Que é o nosso coração. Que é o resto da gente. Se eu colocar Deus aqui, ó, aqui faculdade, filho, pai, funcionário, cidadão, amigo, etc. Se eu colocar Deus aqui, ele não vai afetar em nada. Ele não vai me afetar nada no meu relacionamento com os meus filhos ou no meu relacionamento com os meus pais. Ele não vai afetar nada na minha faculdade. Ele não vai afetar nada no meu modo de ser cidadão, no meu modo de ser amigo, etc. Por quê? Porque ele é mais um item. Ele é mais um item. Agora, se eu colocar Deus aqui no centro do meu coração, todas essas áreas serão afetadas. Por quê? Porque o meu coração é o centro das coisas, né? Eu não tenho como amar meus pais, minha família, se eu não tiver amor no coração. Se amor no cérebro, por exemplo. Sentido, né? Eu vou pensar sobre amar. Não tem como. Então, o coração é o centro. Então, se eu coloco Deus aqui, todas as demais áreas serão afetadas. É natural. É natural. Então, cara, é muito mais legal com que as pessoas reconheçam que Deus precisa estar aqui do que eu colocar Deus em qualquer parte da vida das pessoas, sabe? Eu colocar Deus na área financeira da pessoa, ou eu colocar Deus na área familiar da pessoa, eu colocar Deus na área da vida ou morte da pessoa. Tem muita gente que fala que se arrependeu porque tá morrendo, né? Então não vai ter como, não vai afetar, as áreas não vão afetar, porque assim que ela for curada, Deus vai ser apagado aqui, porque a cura virou o Deus dela, sabe? E isso acontece com qualquer outra coisa, por exemplo, eu tirei o cigarro, por exemplo, daqui, coloquei Deus. A partir do momento que eu conseguir abandonar o cigarro, Deus ele vai ser esquecido. Agora o que vai vir? Recuperação, ou reabilitação, ou nova vida, novos hábitos, mas não Deus. Então Deus precisa estar no coração, porque ele vai bombardear a forma de a gente viver, a forma de a gente lidar com o mundo, a forma de a gente observar as coisas. Então por isso que ele precisa ser o centro. Kierkegaard tem uma frase legal. É normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. Isso é lindo. É normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. É normal a gente criar padrões, é normal a gente criar fórmulas, é normal a gente criar ídolos, né? De criar ídolos. Ter Deus como centro, ter outras coisas como centro da nossa vida, como eu ilustrei aqui, e não Deus. E mano,
vai ser frustrante para você. Vai ser frustrante para você. Porque você não vai conseguir. Como diz a Marcela Thaís, né, na sua música, o meu vazio é do teu tamanho. Então, o nosso vazio, esse vazio aqui do nosso coração, você pode colocar todas essas coisas aqui que estão ao redor. Pai, amigo, família, dinheiro, pai e tal. Tudo aqui dentro. Não vai preencher. Vai ficar sempre uma parte faltando. Por quê? Porque é Deus que dá sentido às coisas. É Deus que dá sentido à existência, né? Como a gente viu lá no nosso catecismo. Quer vivamos, quer morramos. É Ele que dá sentido às coisas. É Ele que dá sentido à existência. É como eu tava conversando com o Giovanni essa semana. Falei, mano, eu não consigo imaginar um mundo tirando Deus do cosmos, sabe? Que a gente tem um pôr do sol lindo aqui, quando a gente fica aqui na frente. A gente observa as coisas e de tardezinha passa os pássaros, né? Tudo alinhado. Lindo, mano, tudo alinhado. Eu falei, caramba, eu não consigo imaginar que isso tudo é aleatório, sabe? Eu não consigo imaginar que isso tudo é acaso. Eu não consigo imaginar que não há uma inteligência maior regendo o mundo. Eu não consigo. Na minha cabeça não entra. Todas as vezes que eu confrontei minha fé, todas as vezes que eu tive crise de fé, que eu falei, caramba, eu vou abandonar isso, eu me voltei a isso, sabe? Eu me voltei a, não há sentido fora disso. Isso aqui é o único sentido que eu consigo observar. Não importa quantas logia eu estude, né? O pessoal fala, tu vai estudar filosofia, tu vai esquecer tudo que tu fez em teologia e tu vai se esquivar de Deus. Mas não importa, tantas logias eu faço. Não vai me entrar, não entra na minha cabeça, assim como também não deve entrar na cabeça do ateu que exista um Deus, né? Na minha cabeça não entra um mundo, não entra uma forma de a humanidade funcionar sem Deus. Se eu tiro Deus do centro da existência, para mim tudo perde sentido. Pra mim tudo perde sentido, tudo perde sentido. Fala, mano, tá, mas agora me explica, como é que a nuvem tá ali e ela não cai? Sabe? Eu vou falar isso pro cara. Não, mas aí, porque é isso, papai, tá aí, blá, 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 blá. Não vai funcionar, não entra na minha cabeça. Tu pode passar a noite me explicando, dando teorias científicas, eu vou achar linda a tua oratória. Eu vou falar, caramba, tu passou 4 anos estudando isso. Tu é o cara, mano, mas não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça de que isso funciona sem Deus. Porque não funciona. Não funciona. Existem certas coisas, por exemplo, essa TV. Eu não sei como é que ela funciona. Como é que ela tá dentro, tipo, dentro dela, o que que tem, qual é o coração dela, pá. Mas eu sei que se eu pegar aquele controle ali e ligar ela vai ligar, porque é automático. Tá? É a mesma coisa de Deus. Eu sei que ele existe, então tudo se baseia nele. Eu não sei como que ele criou o mundo, eu não sei como que ele faz com que as coisas funcionem, eu não sei como é que as coisas fazem sentido nele, mas eu sei que faz, então eu não vou questionar. Eu não vou ficar na paranoia, televisão, como é que tá funcionando? Eu vou pensar aqui. Não tem como. Agora vamos para uma série de textos aqui. Estão com a Bíblia aqui, dá para pesquisar, né? Efésios, capítulo 4, versículo 19. Efésios. Acharam? Efésios. Isso. Essa série de textos que eu vou falar aqui é uma prova da nossa depravação, de que estamos entregues ao pecado de forma que não tem nem como escapar. Achou não? Efésios 4:19. Está no Antigo Testamento, cara. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ou seja, nós fomos entregues à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Como eu falei, qualquer tipo de desobediência é pecado, né? Pecado, a definição maior de pecado é desobedecer a Deus. Então, tudo que a gente faz é impuro. Tudo que a gente faz é impuro. Nossas mãos são impuras. E então não existe como a gente escapar disso. Romanos 1. Versículo 29 e 30. Acharam? Leia, Cris. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios,
ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. Se é a gente. Você tá falando do que nós somos. Eu achei legal esse negócio aqui. Eu fiquei pensando, caramba, o que ele quer dizer com isso? Inventam maneiras de praticar o mal. Eu fiquei pensando, caramba, o que é isso, velho? Eu fiquei assim uns 2 minutos pensando sobre isso. Aí eu falei, descobri. Sabe o que é esse inventam maneiras de praticar o mal? É quando algo não dá certo. Por exemplo, o cara veio e cortou nossa luz. Gato. Sabe? A gente inventa maneiras de fazer com que as coisas funcionem mesmo sendo errado a fazer aquilo. Sabe? Algo não deu certo, por exemplo. Fiquei devendo uma dívida. O que eu vou falar? Vou inventar uma desculpa de que eu não consegui pagar porque aconteceu alguma coisa. E não aconteceu. Você está inventando uma forma de dizer para a pessoa que você não conseguiu pagar ela. Ou seja, a gente inventa maneiras de fazer o mal. Sabe? A gente não só se dá por vencido por ser pecador, a gente inventa outras possibilidades de pecar, sabe? A gente inventa outras formas de fazer o que é errado. E é claro que isso aí passa por nós apercebido, né? A gente não acha que isso é pecado. Jamais. Por exemplo, dirigir falando no telefone, isso não é pecado, né? Isso é só uma imprudência de trânsito, mas pecado não. Imprudência de trânsito não é pecado. Onde é que está dizendo na Bíblia que é pecado? Então a gente inventa maneiras de pecar sutilmente, sabe? Uma forma que não, isso aqui não é pecado não. Se meu pastor tivesse que ele ia deixar passar. Lamentações 5, versículo 7. Lamentações do Antigo Testamento. Depois de Jeremias. Lamentações o quê? 5, versículo 7. 5, 7. Pode ver. Nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Vocês já ouviram falar em maldição hereditária? Tá. Eu vou falar pra vocês que ela existe. Mas ela não existe da forma que a gente pensa. O que a gente pensa sobre maldição hereditária? A gente acha que, sei lá, o meu avô foi cachaceiro, então eu vou ser cachaceiro também. Não, não é assim. A maldição hereditária ela funciona com Adão. Adão pecou, então o filho de Adão pecou, o outro filho de Adão pecou, todo mundo pecou, e assim, entendeu? Então a maldição hereditária funciona assim. Por Adão ter pecado, toda a humanidade pecou também. Então nesse sentido, maldição hereditária existe. Mas no sentido de que, eu vou pagar o pecado do meu bisavô, não, isso aí não existe não. Não é bíblico essa teoria, tá? Vocês podem repreender em nome de Jesus toda vez que alguém falar, não, isso aí não tem como não. Terminar aí, tu vai comprar uma música pra mim. Tá. Ela não tá dando noção. E aí... Perdão. E aí, o que está escrito aqui, e está escrito também em Êxodo, não lembro qual é a passagem de Êxodo. Êxodo também está dizendo que os pecados dos nossos pais atingem até, sei lá, tantas gerações. Ele está falando exatamente disso, tá? Nossos pais pecaram, então nós iremos pecar também. Não tem como fugir disso. João 8,34. João achou? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Cara, esse vive pecando, ele é interessante. Porque assim, lembra que eu falei que é normal você acordar e não querer orar, não é normal, pá. É normal que você acorde e vá pecar. É natural você acordar e pecar. O que não é natural é você viver pecando, sabe? Viver pecando. Deixa eu ver uma forma para explicar isso para vocês. Por exemplo, quando a mãe fala pro Rafael, esse menino vive dormindo, ou seja, é um hábito, sabe? É algo normal. Rafael vive fazendo isso. Então a gente não pode viver pecando, tá? A gente não pode viver vacilando, porque se a gente fizer isso é porque a gente é escravo do pecado. Jesus está falando isso.
Então o fato de ser escravo do pecado, a gente não consegue se libertar daquilo, né? A gente precisa de uma libertação. A gente não consegue se libertar, a gente é escravo daquele mesmo pecado. E essa é uma preocupação que eu tenho com pessoas, por exemplo, que são imaturas. Com pessoas que chegam pra mim e falam: Jonathan, você bebe, então eu também posso beber. Não sei. Tipo assim, você tá baseando isso em mim? Você tá errado, então. Porque eu tenho maturidade pra isso, você não. Você tá fazendo porque você tá ouvindo alguém fazer. Então você já tá pecando porque você não tá fazendo por fé. E o apóstolo Paulo fala que tudo que não é feito por fé é pecado. Então você tem que rever um pouquinho os seus conceitos, né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho com pessoas imaturas nesse sentido. Porque eu sei o momento de parar. Eu sei o momento de, cara, esse aqui é o meu limite. Esse aqui é o limite que a minha fé permite. Esse aqui é o limite que eu posso ir. Eu não posso passar disso, porque eu vou estar pecando. E além de estar pecando, eu vou estar levando outras pessoas a pecar. Essa pessoa não vai ter esse pensamento, sabe? Essa pessoa não vai ter esse... Ela não vai saber parar, tá? Isso significa ser escravo do pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mano, Romanos é o livro que fala sobre isso. Versículo 12. E aí, Cris? Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado dele trouxe consigo a morte a todos os homens, porque todos pecaram. Entende, mano, como é que funciona? Antes de todo mundo pecar, todo mundo já tinha pecado, sabe? É confuso isso. Antes de todo mundo. É que nem aquele pessoal que fala, por exemplo, antes da fundação do mundo, Deus ele já tinha nos amado e já tinha nos salvado, né? Ele já tinha escrito lá o nosso nome lá no livro da vida. Livro da vida. Ou seja, nunca é morte. E algumas pessoas, elas pensam que a coisa funciona assim. A Cristina fez alguma coisa legal, beleza, vou colocar o nome da Cristina aqui no livro da vida. Opa, Cristina pecou. Opa, se arrependeu. Opa, pecou de novo. Tá? Tem um anjo que fica toda hora fazendo isso. E deve tá, a folha já deve ter, não existe mais, né, Cristina? Tanto pecado que tu já cometeu. E não é assim, mano. Seu nome tá lá, sacramentado. Pá. Até, por exemplo, aqueles bebês que morrem no parto, por exemplo. Tá lá o nomezinho dele. Sabe? São todos salvos. E é por isso que eu falo que eu não consigo tirar Deus da existência. Porque tudo só faz sentido se ele existir. E o fato de ter o pecado ter entrado na humanidade, isso já me torna pecador. Porque eu estou num mundo pecaminoso. Eu estou num mundo que foi afetado pelo pecado, né? Toda a criação ela foi afetada pelo pecado. A gente percebe isso pela própria natureza também, né? Vulcões acontecem por causa do pecado, terremotos acontecem por causa do pecado, tsunamis acontecem por causa do pecado. Por quê? Porque a natureza, a humanidade toda, ela foi afetada pelo pecado. Não existiria essas coisas se não tivesse pecado nenhum. Não existiria esses desastres. Ezequiel, capítulo 18, versículo 26. Antigo Testamento também. Ezequiel 18, versículo 26. Se um justo desviar-se de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. É aquele negócio, né? O salário do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecaram, a melhor resposta de Deus para eles seria exterminá-los, né? Seria acabar com a humanidade, seria acabar com o mundo. E ao contrário disso, né, ele não fez isso, né? Ele decidiu que o pecado que eles cometeram, o próprio pecado deles, tivessem consequências. E a maior consequência do pecado é a morte, né? Porque o Deus ele não criou o homem para morrer, né? Deus criou o homem para ser eterno. E como o pecado é uma desobediência, ou seja, o pecado é uma... Olha, você é filosófico agora, tá?
O pecado é uma negativa a uma proposta de Deus pra gente, tá? É uma recusa. Eu não aceito ser eterno. Eu não aceito ser eterno. Eu não aceito te obedecer. Eu não aceito ser servo. Eu não aceito servir. Eu não aceito amar. Eu não aceito ter comunhão. Eu não aceito com que você diga a forma que eu devo viver. Eu não aceito. Então essa recusa, essa negação é o que resume o pecado. É o que resume aquilo que nós somos, né? E, mano, parece ser uma coisa bem distante da nossa realidade, mas é algo que a gente deveria se preocupar. O pecado, ele realmente nos leva à morte. E talvez não vai nos levar agora, tão cedo, tão jovens, tão lindos, né? A morte literal. Mas ele vai levar a nossa morte de espírito. Que deve ser pior ainda, né? Deve ser bem pior do que a morte, porque se você morreu, tá morto, só vai fazer mal aos seus familiares. Mas uma morte de espírito é uma morte onde você não tem mais percepção nenhuma de futuro, de esperança, você não tem mais percepção nenhuma de amar as pessoas, de ter uma afinidade com as pessoas a ponto de amá-las. Você não tem mais, você quer viver sozinho fazendo tudo que lhe der a telha, sabe? São aqueles caras de 28, 29 anos que saem por aí fazendo o que der da telha, não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva de construir uma família, de comprar uma casa, de ter um bom emprego, não, só querem tacar o deles. Pra eles a vida é isso, é beber e o outro dia de ressaca beber de novo. É bom? Mas tem consequências muito ruins. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Acharam? Não. Lá no finalzinho. Não. Depois de Hebreus. Qual? Capítulo 1, versículo 15. Valeu. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Isso aí é um paralelo, né, que ele fez com Adão e Eva. A cobiça que eles tiveram em comer do fruto, aí deu a luz ao pecado, né? É um anacronismo com a mulher grávida. E o pecado, após ter se consumado, virou a morte, né? E aí faz sentido o que o teólogo lá falou, né? O teólogo Luiz falou que a criança já nasce chorando, ela já nasce sabendo que vai morrer, né? Já nasce sabendo que o final daquilo tudo é a morte. 1 João, último versículo, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Lá no finalzinho, depois de Tiago. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Depois de Pedro. Capítulo o quê? versículo 8. Já? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ou seja, se a verdade não está em nós, então o que está em nós é mentira, né? Então a gente já está pecando. Se a gente afirma que a gente não tem pecado, porque isso aqui não está escrito à toa, tá? Tem pessoas por aí que se acham totalmente sem pecado. Tem doutrinas cristãs por aí, né? Que pregam isso, né? Tem pessoas que falam que, por exemplo, você se arrependeu, você agora é nova criatura, então você não peca mais. Não entendo, isso não sei nem que está escrito isso. E é por isso que existe isso aqui escrito, porque para essas pessoas lerem, né? A gente tem pecado, a gente vai continuar pecando, a gente vai continuar errando o alvo. O que não pode acontecer é nós vivermos dessa forma, né? Vivermos sem que isso não nos incomode. E a gente viver não passando uma semana sem orar e não se sentir incomodado com isso. Passar uma semana sem ler a Bíblia e não se sentir incomodado com isso. Passar uma semana sem
procurar a Deus, sem dizer para Ele o quanto que nós necessitamos dele, e não nos sentimos incomodados com isso. E isso realmente é péssimo. Isso realmente é muito ruim. Então, para fechar, fazendo um resumo, né, do que a gente falou hoje, vocês entenderam o conceito de depravação total, né? O homem está totalmente... vocês pegam esse total, né? Está totalmente incapaz de salvar-se. Está totalmente incapaz de ir para o hospital sozinho. Ele precisa que alguém leve ele para o hospital, cure as feridas dele, redima ele, cure ele e ele volte a caminhar com as próprias pernas. Obviamente que com o auxílio de Deus. E essa doutrina, ela é uma doutrina dentro do calvinismo, ela é a doutrina mais difícil de aceitar. Muita gente. Tem gente que se aceitou essa, beleza, aceitou o resto tudinho, porque o resto é mais tranquilo. Tirando a da eleição, né, que vai mexer com livre-arbítrio, aí é um pouco difícil de aceitar. Mas essa aqui é uma das mais doloridas, porque ela fala do nosso pecado original. Ela fala da nossa insuficiência. E são coisas que a gente não gosta de ouvir. Principalmente no mundo que a gente vive hoje. A gente vive num mundo onde ser suficiente é algo tão bom, e é algo que as pessoas buscam, né? É algo que as pessoas almejam. E, sei lá, bastar-se é algo que as pessoas almejam tanto, depender somente de si. E eu considero isso também como um pecado nosso. Então é dolorido você chegar para alguém e falar, você não se basta. Você precisa que Deus faça uma mudança em você. Uma transformação, para ser bem mais exato. Deus faça uma transformação em você. E essa transformação não vai ser você que vai conseguir fazer. Você precisa dele para que ele consiga fazer isso em você. Porque, como nós já falamos aqui várias vezes, né, nós estamos debaixo do pecado. Nós somos inclinados para a maldade. É para isso que existe um caminho, né? Porque o pecado, ele é um desvio desse caminho, ele é um atalho para buscar prazeres, ele é um atalho para buscar coisas que a gente gosta, que para o nosso ego. É como se Jesus lá na frente estivesse falando, olha, eu tenho uma felicidade eterna, eu tenho uma vida eterna para vocês aqui. Mas ele está tão longe esse caminho para chegar lá, a gente pega um atalho que tem prazeres momentâneos, mas pelo menos a gente vai ter agora, né? Pelo menos a gente vai desfrutar agora. E a gente não vai conseguir alcançar nunca isso. Isso acontece muito com a gente, por exemplo, quando algo vai demorar e a gente, então vamos fazer isso aqui, que isso aqui é mais rápido, né? Por exemplo, se você tá com preguiça de fazer almoço e o almoço vai demorar muito, pega um miojo, faz um miojo. Sei lá, tem uma salsicha, tem um ovo, tem uma calabresa, frita mais rápido. E a gente pega atalhos para ter a satisfação momentânea e de imediato. Então que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa passar a semana pensando em como nós fomos atingidos pelo pecado de uma maneira que a gente não consegue fazer nada sozinho e que a gente possa se arrepender, que é o maior